Aí, minha gente, não foi possível dar toda a crase em 10 minutos, que é o limite que nós temos assim disponível. Então vamos agora à segunda parte, completando este trabalho da crase, deixando bem clara. Vi as notas às quais tive acesso. Ter acesso, acesso rege a. E essa preposição a é jogada para a esquerda, diante do pronome relativo, sempre temos uma preposição regida por uma palavra do lado direito, se existir preposição. E o as quais feminino plural traz o A2. Então aqui temos que ter dois as, um é regido e jogado para a esquerda, esse daqui, e o as quais, pronome relativo feminino plural, traz o A2, fusão de dois as, crase. Aqui interessante este caso. Vamos colocar crase aqui? Não. Por quê? Claro que acesso rege a preposição a e joga para a esquerda diante do relativo, porque esse aqui é complemento de acesso. Mas o que não traz o A2, não acontece o casamento, somente o A1, então nada de crase aqui. Refiro-me a que te falou isso. Aqui o a que, esse a significa aquela. Refiro-me àquela que te falou isso. Então, interessante. Regência de refiro, preposição a, o A1 é jogado para cá, e esse a, aquela é outro a, esse a que significa aquela é outro a, crase. Ó, refiro-me àquela que te falou isso. Refiro-me a que te falou isso. Refiro-me àquela que te falou isso. Aqui dá, acontecem dois as, crase. Refiro-me a que te falou isso. Refiro-me a que te falou isso. Refiro-me àquela que te falou isso. Isso significa exatamente isto, aquela que te falou isto. Como perceber a presença dos dois as? Bom, nós temos duas estratégias. Verifica-se a presença da preposição A1 por dois caminhos, o A1 aqui. Pela regência, nós já vimos. Palavras que regem preposição a, então, tem o A1 garantido. Ou então pela mera introdução de um determinante acessório de grupo nominal, que pode ser um advérbio ou um adnome. Nós vimos os advérbios assim, que tem um nome feminino, formam um crase quase sempre, mas começa com preposição a, e se acontecer o segundo a, é claro, crase. Vamos ver os exemplos depois. E agora o A2. Como é que vamos verificar? Verifica-se a presença do A2 também por dois caminhos, A e B. Fazendo um paralelo com o masculino, muito comum isto. B, construindo frases com os verbos estar e vir. Diante de nomes comuns, faça a pesquisa com o paralelo ao masculino. O raciocínio deve ser este. Se o masculino traz o O2, o feminino traz A2. Vamos ver nos exemplos isso depois? A presença do A2 nos nomes geográficos. Bom, há nomes geográficos que trazem o artigo e outros não, como nós vamos ver nos exemplos. Aqui, ó. Estarás na França, virás da França e irás à França. Interessante. Estar rege em, que resulta em na, virás rege de, que resulta em da, irás rege a, que resulta a crase. A França gosta de trazer artigo, tanto assim que temos aqui. A. Seria o feminino do nome geográfico França. Já Brasília não. Vem com em, preposição pura. Estarás em Brasília, virás de Brasília, irás a Brasília. Preposição pura, preposição pura, preposição pura. Espanha vai exigir. Quer ver? Ó. Estava na Espanha, venho da Espanha, fui à Espanha. Combinação, contração, com crase. Preposição pura aqui para Paris. Venho de Paris, estou em Paris, né? Então, preposição pura sem crase. Estive na Europa, vim da Europa, voltou à Europa com crase. Madrid, estive em Madrid, vim de Madrid e voltei a... Sem crase, preposição pura. Tenho estado na Bahia, tenho vindo da Bahia, tenho ido à Bahia, nada a. Estou em Curitiba, venho de Curitiba, vou a Curitiba. Preposição pura, nada de crase.
Há nomes geográficos que normalmente não se fazem acompanhados de artigo. E quando determinados por um adnome, podem trazê-lo. Observe-se este fato nos exemplos. E vocês sentem se acontece ou não a fusão de dois As. Estamos em Roma, ó. Viemos de Roma, fomos a Roma. Preposição pura, sem crase, porque se é preposição pura não vai ter o A2. Já que quando determino qual Roma, traz o artigo, então vamos ter o A2, em mais A, de mais A mais A. Aqui vai acontecer crase, Roma determinada, né? O mesmo acontece com alguns nomes comuns que é evidente. Ó, estamos em casa, venho de casa, fui a casa. Quando a casa, residência pessoal, é usada, se usa sem artigo. Mas quando é determinada, casa velha, casa do tio, né? Estamos na casa velha, venho da casa velha, fui à casa velha. Crase quando é determinada, porque apresenta preposição e o artigo a. Elipse da palavra moda. Cuidado que a palavra moda muitas vezes vai embora, deixa o artigo e vai embora. Rui vestiu-se a Luís XV. Rui vestiu-se à moda Luís XV. Crase aqui, temos dois As, porque a palavra moda trouxe o artigo e deixou lá e foi embora. E o advérbio de modo tem que começar com preposição. Falava a caipira, a moda caipira. Crase aqui e aqui. A moda aqui ficou ausente, elíptica, mas existe realmente o elemento 1 e 2. Crase facultativo. Nós temos possessivos que podem ter artigo ou não. Ó, minha mãe está bem, ou a minha mãe está bem. Vossa professora é ótima, a vossa professora é ótima. Né? Então, portanto, ambos estão corretos diante de possessivo. Com artigo ou sem artigo, portanto, com crase ou sem crase. Que não há fusão de dois As. Bem, diante de nomes próprios de pessoas, posso usar artigo. Posso dizer Márcia chegou cedo ou a Márcia chegou cedo. Posso dizer o Joel chegou cedo ou Joel chegou cedo. Portanto, sem crase ou com crase, diante de nomes de pessoas, não tem problema nenhum. Sinal da adverbiação. Nós temos situações em que não acontecem a fusão de dois As, mas temos que marcar para evitar ambiguidade. Vamos ver os exemplos? Recebeu a bala. Aqui a bala é que recebeu o cidadão. A bala o recebeu. Até que não se coloca a crase aqui, nós temos que entender que o receptor é a bala. Agora, recebeu a bala, significa com bala. Então esse sinal de crase mostra que isso aqui é advérbio de instrumento ou modo. Então, a crase aqui é apenas para evitar a ambiguidade, para que não se entenda assim, mas que se entenda assim. Cortou tudo a faca. Quer dizer, a faca cortou tudo. Agora cortou tudo com faca, aí com crase. Não existem dois As aqui, mas marcamos, colocamos esse sinal, é sinal de adverbiação, não é sinal de crase. É sinal de adverbiação, não é sinal de crase. Não se pode dizer, aqui esqueceu a crase. Vocês podem ler aqui a diferença entre ficou manchada a ferrugem e a ferrugem ficou manchada, e quando colocam crase aqui, significa de ferrugem, ficou manchado de ferrugem, a ferrugem. É uma crase, é um sinal aqui de adverbiação, para que não se entenda que a ferrugem ficou marcada. Aqui, vendemos à vista, para que não se entenda que vendemos a visão, então colocamos esse sinal, embora não haja crase, como se vê no masculino, não há fusão de dois As. É sinal de adverbiação, tá? Aqui, matou-os a fome matou, mas matou-as pela fome, aqui é o meio que se usou, né? Então, crase aqui, senão não significa isto, passa a significar isto.